Samuel, vamos lá. Sessão Samuel, dia 31/1/2026, são 20 horas e 51 minutos. Eu vou fazer um ancoramento completo e aí você já vai pegando como é que faz, tá? Depois eu te passo ele para você poder usar aí conforme a sua necessidade, tá bom? Pode ser que dê algum barulhinho aqui agora, por causa dos cachorros, o movimento aqui, mas daqui a pouco melhora, tá bom? Enquanto eu faço o ancoramento, a coisa vai... Então eu ancoro o ponto base, o ponto verde, o grupo ascensional, os 49 chorrãs dos 49 raios de alfa e ômega, toda a minha linha médica, os 49 arcanjos Elohim, serafins e querubins, as 72 orbes arcangélicas e cabalísticas, a ordem Kumara, Mestre Larion, Saint Germain, Mestra Nada, Mestra Rovena, Kuan-Yin e Maria, a força de todos os orixás, a força de Obone, Yami Oxorongá, a força de Ifá, a força dos arcturianos, dos mestres do Conselho Evolutivo, dos anciões dos dias, a força do Espírito Santo, a ordem Voronandek, Melquisedeque, Lanonadek e Goronadek, a ordem comando Santa Ametista, a ordem comando Santa Esmeralda. Eu peço uma varredura e uma checagem no banco de dados. Agora eu vou fazer os mantras, tá? Esses mantras, eles na verdade, eu pesquisei, né? Parte é do ancoramento do Rodrigo, óbvio, né? Que ele coloca bastante coisa, mas eu fui pesquisar dentro de todos os livros que eu estudei e eu fui colocando aqui, tá? Tudo que faz sentido pra gente dentro de trabalhos assim e no nosso dia a dia também, tá bom? Então vamos lá. Lam vam ram pam ham mau mom yom. Lam vam ram pam ham mau mom yom. Lam vam ram pam ham mau mom yom. Lambri chombri chombris. 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 Amonk Kabok Shiva Maranã. 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 I am Sol Amonk Kabok Svadanam. 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 Yom Kodosh Rogosh Shavamara. 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 Atom Yan Shalom Eugnar Saran Voxaul Kaniazi Baron Unix Christi. Abdur Ayodesh Yogaran. Abdur Ayodesh Yogaran. Abdur Ayodesh Yogaran. Yam Vam Ham. 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 Alian Shontor Uruak. Alian Shontor Uruak. Alian Shontor Uruak. Dipati Orione Sensene Latessa. Dipati Orione Sensene Latessa. Dipati Orione Sensene Latessa. Shontor Yuklot, Shontor Yuklot, Shontor Yuklot. Marashi Oganam, Marashi Oganam, Marashi Oganam. Yam Vanamaram, Yam Vanamaram, Yam Vanamaram. Orione Shontor Shanti. Orione Shontor Shanti. Orione Shontor Shanti. Limpando todos os ambientes aqui, em todos os que os senhores geralmente pedem para limpar. E agora Samuel. Om Metis com Chohan, Om Miguel, Om Gabriel.
Yavit, chama violeta, Chokurei, Uraki, Onkarak, Amon. Então vamos invocar para a apometria, limpeza de umbral ancestral, limpeza de contratos de sexualidade, amarrações, quebra de contratos da vida presente de vidas passadas com nossas famílias pessoais, famílias de vidas passadas, magias presentes e de vidas passadas, contratos da atualidade de vidas passadas, quebra de estados de hipnose e auto-hipnose. Eu invoco o suporte de Pena Branca, Caboclo Cobra Coral, Pai João de Aruanda, Maria Padilha, Mestre Elmória Yogananda, Mestre Serapis Bey e suas equipes, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Dama da Noite, Maria Mulambo, Rosa Tridente, Pombagira Rosinha Mirim, 7 saias, 7 véus, Exu Rei das Encruzilhadas e suas falanges, Maria Padilha Rainha, Maria do Congá e suas falanges, Rosa Caveira, Exu Caveira e suas falanges, Exu Capa Preta e suas falanges, Iaberim, Pantera Negra, Exu da Meia-Noite e suas falanges, Exu Morcego e suas falanges e Mestre Kutume e suas equipes. Tudo bem? Eu continuar chamando Iaberim aqui? Tudo bem. Vamos então, encapsulando a todos nos Merkabas. Eu peço a abertura de Yavit com Onchuhan. Peço que seja feita uma harmonização no corpo físico de todos, em todos os órgãos. Uma harmonização no corpo astral, retirando obsessores, magias, doenças etéricas. Qualquer coisa que precise ser retirado nesse momento. Uma harmonização no corpo mental, nos padrões neurais. Programações religiosas de rigor e inflexibilidade. Abrindo para apaziguamento. Limpando totalmente, abrindo ali as conexões do Samuel, fazendo a limpeza do corpo emocional, nas prisões emocionais. Vamos então trabalhar cargas de magismo, inveja, ódio, mal-olhado, amarrações, maldições, cobranças do passado, programação religiosa, contratos magísticos, devoção aos deuses e contratos com os deuses. Eu ativo Serrek Han, Om Metisca, Om Serapis Bey, Excalibur Ultra, Om Maposh, Om Gaiaur, Metisca Ultra, Om Portia Kriya Karuna, Daiko Han, Atera Salat Alfrom, Lemut Choron, Yupa Kidu e Yavit Lebar. Om. 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 Encapsulando a todos num tubo eletrônico pessoal para limpeza de contratos, emoções, magias. Eu peço a conexão com Elmória, Gautama, Kutume e Hilarion. Om Lam Vam Ham, 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 Om Lam Vam Ham. Vamos plasmando uma pirâmide de proteção, um campo de força que nos sustentará durante toda essa noite. Vamos criando em alfa, beta, gama, delta, epsilon, plasmando a cruz crística no topo. Com o auxílio do comandante de Arcturus Quiron, vamos criar um tubo violeta, fazendo uma varredura geral, limpando em todas as dimensões, fechando os portais negativos, fechando todos os escudos de proteção e elevando a frequência do ambiente interno da pirâmide. Vamos criar um tubo eletrônico elevador do umbral direto para o comando Esmeralda. Eu peço à equipe que leve para tratamento também personalidades múltiplas e subpersonalidades. Aplico nos nossos chakras coronários o violeta com energia crística, no cardíaco verde e rosa, no asna e na glândula pineal o amarelo alaranjado. Vamos ativar os portais da desobsessão. Om Gabriel, Yesh, Mikael, Om Mikanehel, Geichon Sananda, Hashetá, Seireki, Seireki Han, Shokurei, On Shou, Tai, Fumirei, Okotá, Metisca, Yavit, Excalibur, Ultra, Daiko Wei, Daiko Han, Ianok, Om Porte, Om Miguel, Om Metaton Consta, Om Maria. Vamos então desdobrar a mim e o Samuel. Vamos sintonizar a minha frequência mental com a frequência do campo energético, astral, emocional e mental do Samuel.
Eu solicito a permissão, divina presença eu sou, as equipes espirituais do Samuel, seus ancestrais, ativo em todos nós, Om Cristo, Om Maria, Santa Ametista e Melvic. Eu solicito a conexão de todos nós abaixo Agartha Shambhala e acima com o Sou Sananda. Peço o ajuste da nossa mediunidade, no caso da minha, com Om Shala, Om Laman e Zayan. Só um instantinho. Charlie. Entra. Pra cá. Pronto. Vamos abrir então a mensagem inicial. Esse livro é um livro que dá comandos no astral, tá bom? Então você não precisa entender. Vai falar da guerra, senhor? Vai falar da nossa guerra também, tá? Aqui? Do início, não. Quem dentre os troianos, em demasia, se preocupar com os haveres, que os reúna e os dê ao povo em festim comum. Será melhor que sejam eles a tirar proveito do que os aqueus. De manhã cedo, ao nascer da aurora, armados com armaduras, despertemos a guerra aguçada junto das côncavas naus. Se na verdade junto das naus se levantou o divino Aquiles, pior será para ele, se assim quiser. Pela parte que me toca, não fugirei da guerra funesta, mas frente a frente ficarei em pé diante dele, quer seja ele a vencer, quer seja eu. Igualitário é o Deus da guerra, e mata quem quer matar. Assim falou Heitor, ao que os troianos aplaudiram, estultos, pois o juízo lhes tirara Palas Atena. A Heitor, que dera maus conselhos, louvaram, mas a Polidamante ninguém louvou, ele que dera excelente conselho. Em todo o exército tomaram o jantar, porém os aqueus toda a noite lamentaram Pátroclo, chorando. Entre eles foi o Pelida, que iniciou o violento lamento, pousando as mãos assassinas no peito do companheiro, gemendo constantemente como um leão barbudo, cujas crias arrebatou algum caçador de corças. Eu vou precisar dar uma pausa rapidinho. Vai ter que abaixar, né? Vai ter que botar o fone. Tá? Eu vou acender as velas que eu esqueci. Você vai sair?
Cheguei. Eu esqueci de acender as velas dos Exus. Tem que estar ancorado lá. Então vamos lá. Em todo o exército tomaram o jantar. Porém os aqueus toda a noite lamentaram Patroclo, chorando. Entre eles foi o Pelida que iniciou o violento lamento, pousando as mãos assassinas no peito do companheiro. Gemendo constantemente como leão barbudo, cujas crias arrebatou algum caçador de corças na densa floresta. E o leão, chegando depois, aflige-se e percorre muitas clareiras no rastro do homem, na esperança de o apanhar, pois raiva sinistra o domina. Assim, com profundos suspiros, falou ele aos mirmidões. Ah, como foi vã a palavra que proferi naquele dia em que procurei animar o herói Menécio no palácio. Disse-lhe que a Opunte eu lhe traria o filho glorioso, depois de ter saqueado Ilion, com os despojos que lhe caberiam. Mas aos homens não faz Zeus cumprir todos os pensamentos, pois ambos estamos fadados para avermelhar de sangue a mesma terra, aqui em Troia. Nem me receberá no palácio, ao meu regresso, o velho cavaleiro Peleu. Nem Tétis, minha mãe, mas será aqui a terra me cobrirá, visto que agora, ó Patroclo, irei depois de ti para debaixo da terra, não te sepultarei, antes que para cá eu tenha trazido as armas e a cabeça de Heitor, assassino de ti, magnânimo. E na tua pira funerária cortarei as gargantas a 12 gloriosos filhos dos troianos, irado porque foste chacinado. Até lá, jazerás assim como estás, junto das naus recurvas, e à tua volta, troianas e dardâneas, de fundas cinturas, chorarão de dia e de noite, vertendo lágrimas, elas que nós próprios obtivemos pela força e pela lança comprida, quando saqueamos as ricas cidades de homens mortais. Assim dizendo, aos companheiros ordenou o divino Aquiles que colocassem um grande trípode em cima do fogo, para depressa lavarem de Patroclo a ensanguentada imundícia. Colocaram sobre o fogo ardente a trípode para aquecer a água, e nela verteram água para o banho. Por baixo puseram a lenha. O fogo cobriu a barriga da trípode e a água ficou quente. Assim que a água ferveu no caldeirão de bronze, foi então que a lavaram e ungiram com azeite, enchendo-lhe as feridas com um unguento de 9 anos. Depuseram-no na cama e cobriram-no com linho macio dos pés à cabeça, e por cima com uma alva vestimenta. Depois, toda a noite, em torno de Aquiles, de pés velozes, os mirmidões lamentaram Patroclo, com lágrimas e gemidos. Mas, por seu lado, falou Zeus a Hera, sua esposa e irmã. Conseguiste, ó Hera, rainha, com olhos de plácida toura, espicaçar Aquiles de pés velozes. Na verdade, foi de ti própria que nasceram os aqueus de longos cabelos. A ele deu resposta Hera: Crônida, terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? Até um mortal se dispõe a fazer o que pode por outro homem, um que é mortal e não é dotado de muitas ideias. Como então eu, que afirmo a ser a mais excelsa das deusas por 2 razões, pelo nascimento e porque tua esposa sou chamada, tu que reges todos os deuses imortais, como não haveria eu de cocer desgraças para os troianos? Enquanto deste modo, entre si, assim diziam essas coisas, ao palácio de Hefesto chegou Tétis, dos pés prateados. Palácio imperecível, astral, eminente entre as casas imortais e bronze, que construíra o próprio Deus, de pé manco. Encontrou-o transpirado e atarefado, de roda dos folhos. É que ele fabricava trípodes, 20 ao todo, para ficarem de pé em volta do muro da sua casa bem construída, e rodas de ouro colocara sobre a base de cada uma, para que entrassem automáticas na reunião divina e de novo voltassem à casa, maravilha de se ver. Neste estado de aperfeiçoamento estavam já. Faltava pôr-lhes as orelhas trabalhadas, mas ele preparava-as e fabricava os rebites. Enquanto ele trabalhava essas coisas com perícia excepcional, aproximou-se dele Tétis, a deusa dos pés prateados. Acercava-se Cáris, do véu brilhante, que a viu, a bela Cáris, que o deus ambidestro desposara. Pegando-lhe na mão, assim lhe disse, tratando-a pelo nome: Por que razão vens à nossa casa,
ó Tétis de longos vestidos, veneranda e estimada. Antes não eram frequentes as tuas visitas, mas chega-te mais à frente para que te ofereça hospitalidade. Assim falando, caminhou à frente a divina entre as deusas. Fê-la sentar-se num trono cravejado de adornos prateados, belo e bem trabalhado. Sob o trono havia um apoio para os pés. Depois chamou Hefesto, o famoso artífice, e assim disse: Hefesto, chega aqui. Tétis precisa de qualquer coisa de ti. Respondendo-lhe, assim falou o famoso deus ambidestro. Então, na verdade, está aí dentro uma deusa terrível e veneranda, ela que me salvou quando me sobreveio a dor após a longa queda, por vontade de minha mãe, essa cadela, que me quis esconder por eu ser coxo. Então teria eu sofrido dores no coração. Se Eurínome e Tétis me não tivessem acolhido ao colo, Eurínome, filha do oceano, rio que flui em sentido contrário. Com elas, durante 9 anos, forjei muitos objetos belos, pregadeiras e recurvas, pulseiras e cálices e colares em sua côncava gruta. E, à minha volta, a corrente do oceano fluía, espumando, corrente inominável. Nenhum outro sabia de mim, ninguém dentre os deuses nem dentre os homens, mas Tétis e Eurínome sabiam, elas que me salvaram. Agora é Tétis que chega à nossa casa, por isso incumbe-me retribuir a Tétis dos lindos cabelos todo o preço da minha vida. Mas tu coloca-lhe à frente belas oferendas de hospitalidade, enquanto eu ponho de parte os foles e todos os instrumentos. Falou, e levantou-se da bigorna, qual colosso ofegante, coxeando, mas as pernas por baixo dele eram ágeis. Colocou os foles longe do fogo e todos os instrumentos reuniu numa arca de prata, todos de que se servira. Com uma esponja limpou a cara e os 2 braços, assim como o pescoço possante, o peito hirsuto. Depois vestiu uma túnica e agarrou um cetro robusto, saiu porta fora a coxear. Para dar apoio ao soberano, correram 2 servas douradas semelhantes a moças vivas. Nelas há entendimento no espírito. São dotadas de voz e de força, e conhecem os trabalhos dos deuses imortais. Foram estas que se apressaram a apoiar o amo, que foi a coxear até onde estava Tétis, e sentou-se num trono luzente. Acariciando-a com a mão, assim disse, tratando-a pelo nome: Por que razão vens à nossa casa, ó Tétis de longos vestidos, veneranda e estimada? Antes não eram frequentes as tuas visitas. Exprime a tua intenção, pois manda-me o coração cumpri-la, se for suscetível de cumprimento, e cumpri-la eu puder. Em seguida lhe respondeu Tétis: Hefesto, haverá alguma das que são deusas no Olimpo que tenha sofrido no espírito dores funestas, como as que, além de todas as outras, Zeus Crônida me deu a mim. Tem alguém que seja parecido comigo, né? Entre as filhas do mar, fui eu que ele deu a um mortal para me subjugar, a Peleu Eácida, e aguentei a cama de um homem contrariada. Por causa da velhice funesta, jaz ele acabado no palácio, mas outras são as minhas dores. Um filho ele me deu para gerar e criar, excelso entre os heróis, que cresceu rápido como uma viga. Fui eu que o criei, como árvore infértil pomar. Mas depois mandei-o nas naus recurvas para Ílion, para combater os troianos. Porém, nunca mais o receberei de novo, regressado para casa no palácio de Peleu. Enquanto ele vive e contempla a luz do sol, sofre. Embora eu vá ter com ele, em nada o posso ajudar. A donzela que lhe deram como prêmio os filhos dos aqueus, novamente dos seus braços atirou o poderoso Agamenon. Desgostoso por causa dela, dava cabo do coração. Só que os troianos encurralaram os aqueus junto das popas e não os deixavam sair. Os anciãos dos argivos dirigiram-lhe súplicas e prometeram-lhe muitos presentes gloriosos. Então, embora se recusasse ele próprio a afastar a desgraça, vestiu Patroclo com as armas que eram suas e mandou-o para a guerra, e com ele foi uma hoste numerosa. Todo dia combateram de volta das portas esqueias, e nesse mesmo dia teria ele tomado a cidade, se Apolo não tivesse matado o filho de Menécio, fazedor de muitos males entre os dianteiros, assim outorgando a glória a Heitor. É por isso que estou perante os teus joelhos,
na esperança de que queiras dar a meu filho de rápido destino um escudo, um elmo, belas quinêmides, bem ajustadas aos tornozelos e uma couraça. Pois a armadura que outrora foi dele, perdeu-a o fiel amigo, subjugado pelos troianos. Quanto a meu filho, jaz no chão de ânimo angustiado. Respondendo-lhe assim falou o famoso Deus ambidestro. Anima-te, que tais coisas não te apoquentem o espírito. Provera que eu fosse capaz de assim o esconder longe da morte dolorosa, quando sobrevier o terrível destino, do mesmo modo como serão dele belas armas, tais que as admirará quem no futuro dentre muitos homens as vir. Assim dizendo, deixou ali e dirigiu-se aos seus foles, que virou para o fogo e lhes ordenou que trabalhassem. E os foles, 20 ao todo, sopravam sobre os fornilhos, expirando uma pronta rajada com todo o tipo de força, às vezes para apoiar no esforço, outras vezes de outro modo, consoante Hefesto queria e o trabalho o exigia. Lançou para o fogo bronze renitente e estanho, e ouro precioso, e prata. Logo, em seguida colocou sobre o suporte uma grande bigorna, com uma das mãos pegou no martelo ingente, com a outra nas tenazes. Fez primeiro um escudo grande e robusto, todo lavrado, e pôs-lhe à volta um rebordo brilhante, triplo e refulgente, e daí fez a talabarte de prata. 5 eram as camadas do próprio escudo, e nele cinzelou muitas imagens com perícia excepcional. Nele forjou a terra, o céu e o mar, o sol incansável, a lua cheia, e todas as constelações grinaldas do céu, as Cleiades, as Íades e a força de Órion, e a Ursa, a que chamam carro, cujo curso revolve sempre no mesmo sítio, fitando Órion. Dos astros, só a Ursa não mergulha nas correntes do oceano. E fez 2 cidades de homens mortais, cidades belas. Numa havia bodas e celebrações. As noivas saídas dos tálamos sob tochas lampejantes eram levadas pela cidade. Muitos entoavam canto nupcial. Mancebos rodopiavam a dançar. E no meio deles flautas e liras emitiam seu som. As mulheres estavam em pé, cada uma à sua porta, maravilhadas. Mas o povo estava reunido na ágora, pois surgira aí um conflito de 2 homens que discutiam indenização por outro assassinado. Um deles afirmava ter pagado tudo em declarações ao povo, o outro negava-se a aceitar o que fosse. Ambos ansiavam por ganhar a causa junto do juiz. O povo incitava ambas as partes, a ambas apoiando. Os arautos continham o povo, mas os anciãos estavam sentados em pedras polidas no círculo sagrado, segurando nas mãos os cetros dos arautos de voz penetrante. Com eles se levantavam e julgavam um de cada vez. Jaziam no meio 2 talentos de ouro para serem dados àquele dentre eles que proferisse a sentença mais justa. Mas por volta da outra cidade estavam 2 exércitos refulgentes de armas. 2 alternativas lhe aprouveram: ou destruir a cidade, ou então dividir tudo em 2, todo o patrimônio que continha a cidade aprazível. Os sitiados não queriam e armavam-se para uma emboscada. As esposas amadas e as crianças pequenas guardavam em pé a muralha, e com elas os homens já idosos. Outros saíam, liderados por Ares e Palas Atena, ambos de ouro e de ouro revestidos, belos e altos nas suas armas, como deuses que eram. Salientes no meio dos outros, os homens eram menores. Quando chegaram aonde lhes pareceu fácil a emboscada, num rio que servia de bebedouro para todos os rebanhos, aí se posicionaram, revestidos de fulvo bronze. Depois saíram 2 vigias para longe da hoste, à espera de verem chegar as ovelhas e bois de chifres recurvos, que chegaram depressa. Atrás deles seguiam 2 pastores, deleitando-se ao som da flauta. Não pressentiram o dolo. Ao verem-nos contra eles, se atiraram os soldados e depressa cortaram o acesso às manadas de bois e aos belos rebanhos de ovelhas brancas, e em seguida mataram os pastores. Mas os sitiadores ouviram a grande confusão dos bois sentados à frente dos lugares da assembleia e logo montaram nos seus cavalos de patas leves e chegaram depressa. Posicionando-se, combateram junto das correntes do rio e arremeteram uns contra os outros com lanças de bronze. Com eles estava a discórdia e o tumulto e o destino fatal, que agarrava num homem vivo e recém-atingido e no outro incólume.
e a outro, já morto, arrastava por entre a turba pelos pés. A veste que levava aos ombros estava vermelha de sangue humano. Participavam na luta e combatiam como homens vivos, e arrastavam os cadáveres dos mortos uns dos outros. Tá longa essa mensagem, né? Mas ele está pedindo para eu continuar. Pois também uma leira amena, terra fecunda, ampla e 3 vezes arada. Nela, muitos lavradores conduziam as juntas para aqui e para acolá. Quando davam a volta ao chegarem à meta do campo, do vinho doce como mel, e os lavradores davam a volta nos sulcos, desejosos de atingir o termo do fundo lavradio. A terra negrejava para trás, semelhante à terra arada, embora fosse de outro. Deveras fabricou uma maravilha. Pôs também uma propriedade régia, onde trabalhavam os jornaleiros, segurando nas mãos foices afiadas. Alguns molhos caíam no chão na carreira do alfange, outros por homens eram atados com palha torcida. 3 atadores estavam presentes, porém por trás rapazes recolhiam as paveias e traziam-nas nos braços, sempre à disposição. O rei, em silêncio no meio deles, assistia a ceifa em pé, de cetro na mão, jucundo no coração. À distância debaixo de um carvalho, os arautos preparavam a refeição, desmanchando o grande boi que tinham sacrificado. Com muita cevada branca, as mulheres polvilhavam o jantar dos jornaleiros. Pôs ainda uma vinha bem carregada de cachos, bela e dourada. Negras eram as uvas, e segurou-as em toda a extensão com os teios de prata. Estendeu em volta uma trincheira azul e ao redor uma sebe de estanho. Uma só vereda lá ia dar, pela qual caminhavam os vindimadores, quando era a altura de vindimar a vinha. Virgens e mancebos, com ingênuos pensamentos, o fruto do sabor de mel transportavam em cestos entretecidos. No meio deles, um rapaz dedilhava com amorosa saudade a lira de límpido som. Na sua voz aguda e delicada entoava o canto dedicado a Lino, e os outros, com sintonizado estampido, seguiam na dança de pés saltitantes com uivos de alegria. Porra, é para continuação. O senhor está descrevendo aqui o quê? Alguma coisa de alguém aqui na guerra? Fez também uma manada de bois de chifres direitos, as vacas felas de ouro, de estanho, com mugidos se apressavam do estábulo para a pastagem, para junto do rio cheio de murmúrios e do canavial ondulante. De ouro eram os boieiros que acompanhavam os bois, 4 ao todo, e seguiam-nos 9 cães de patas rápidas. Mas 2 medonhos leões, entre o gado que ia à frente, agarravam um touro de urros profundos que mugia alto ao ser arrastado. Perseguiam-nos cães e os mancebos. Os leões tinham já rasgado o couro do enorme boi e devoravam as vísceras e o negro sangue, enquanto em vão os boieiros os afugentavam, incitando os cães velozes. Porém, estes tinham medo de morder os leões, mas ficaram ali ao pé, ladrando e desviando seus saltos. Fez também o famoso deus ambidestro uma pastagem situada num belo vale, grande pastagem de brancas ovelhas com redis toldados, casebres e currais. Um piso para a dança cinzelou o famoso deus ambidestro, semelhante àquele que outrora na ampla Cnossos, Dédalo, concebeu para Aridane de belas tranças. Mancebos e virgens que valiam muitos bois dançavam, segurando os pulsos uns dos outros. Elas estavam vestidas de pano fino, mas eles vestiam túnicas bem tecidas, suavemente tecidas de azeite. Elas levavam belas grinaldas, mas eles traziam adagas de ouro que pendiam de talabartes de prata. Eles corriam com pés espertos e grande era a facilidade, tal como quando um olheiro experimenta sentado a roda ajustada entre as suas mãos a ver se gira. Ou então corriam em filas uns de direção aos outros. Uma multidão numerosa observava a dança apaixonante e deslumbrada, e 2 acrobatas no meio delas rodopiavam para cima e para baixo, eles que lideravam a dança. Colocou ainda a grande força do rio Oceano à volta, mas depois que forjou o escudo grande e robusto, forjou para Aquiles uma couraça mais luzente que o fogo, e forjou um elmo pesado, ajustado às têmporas, belo e bem lavrado, e por cima pôs um penacho dourado. Forjou ainda Cnêmides de estanho moldável. Depois que fabricou todas as armas, o famoso deus ambidestro
pegou nelas e depositou-as à frente da mãe de Aquiles. Como um falcão, saltou ela do Olimpo, coberto de neve, levando da parte de Hefesto as armas refulgentes. Tudo isso, olha, é a descrição de como que o Aquiles vai para a guerra agora. E o Aquiles é dos nossos. Então, por isso essa descrição toda que Deus ambidestro fez em detalhes maravilhosos, com muitas coisas, pompa e circunstância. E está todo abençoado agora para ele poder ganhar essa guerra. Tá? Agora, Senhor, é o seguinte. Eu tenho aqui o áudio dele, que eu não devo ler aqui, porque o Senhor vai querer que eu poste, né? Eu devo pegar o áudio e ouvir lá dentro, para não precisar expor o teu áudio aqui, porque, na verdade, eu deveria ter ouvido esse áudio antes, né? Só que eu esqueci. Eu vou um instantinho escutar ele ali dentro, para não te expor aqui, uma vez que ele vai querer que eu... Deixa eu ver. Então vamos lá, escutei seu áudio, realmente você parece estar confuso, né? Tá tudo bem com a saúde dele? Nada a declarar sobre sua saúde, tá? Isso é bom. Então vamos ver,
Eu dou passividade direta, o senhor quer que eu fale das perguntas, né? Sobre maldição? Tem maldição? Tem. Por parte de pai? Sim. Por parte de mãe? Também. Então tem maldição familiar pelos dois lados, tá? Talvez, né? Por isso que a sua vida fique assim, em desordem. Fique tão difícil para você expressar qual é o ponto, né? Eles dizem aqui que você acaba se torturando por questões que não são suas, né? Que você está carregando muitas coisas que você não sabe, não está no teu plano consciente. Então elas estão sob os seus ombros. Então para você tudo fica mais difícil. E é como se o que você fizesse não fosse suficiente. Quanto mais você faz, parece que você não chega. Não? Tem questões magísticas ainda no teu campo, tá? Mais pela parte paterna? Sim. A mãe dele está enfiada em religião, o senhor sabe, né? Essa religião acaba dando um freio, né? Mas também não deixa evoluir. Então, por parte de pai, existem questões de campo magístico, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar na força de Obone, na força de Amil Chorongá, para desfazimento desses campos, entendeu? Que eles estão sobre você, acabam indo para você. Ele é de Santa Esmeralda, você é de Santa Esmeralda, é comandante de frota? É comandante de frota, o pai dele também, e a mãe também. Então, é uma família visada, né? Como todas as famílias que vêm de comandantes de frota, são famílias visadas, têm missão, mas acabam sofrendo muitas tempestades, muitos impedimentos. Não é necessário falar agora da questão dos entrantes, tá? Não tem necessidade de você entrar nisso agora, você não precisa se preocupar com isso, nada. A gente vai ter que fazer essas limpezas de maldição, retirar tudo que está sobre você, te colocando um peso desnecessário, para que então você comece a ajustar seu leme, para poder respirar e depois aprofundar, entende? Você não precisa aprofundar agora. Não precisa, tá? O que tiver que aprofundar vai vir durante o trabalho, porque o que eles pedem aqui é um trabalho mais longo, porque como vem de mãe e de pai, a gente vai ter que trabalhar muito para você, então eu preciso de pelo menos 1 mês e meio. Tá? Pelo menos. Então, no teu caso é pelo menos. Eu escuto Arcturus, é você que é de Arcturus, mas ele é puramente arcturiano? Você é puramente arcturiano. Talvez por isso você fique mais desregulado emocionalmente, tá? Mas o bom dos arcturianos é que eu sou arcturiana, né? Então a gente tem essa coisa da terapia, né? De um alcance mais sensitivo, de uma entrada mais até mediúnica, sabe? Fica mais fácil pra gente fazer isso, puxar onde está o problema. E às vezes puxa mesmo. E acaba sofrendo coisas que nem são necessárias por conta do emocional, né? Mas você saber que você é um arcturiano já vai te ajudar a lidar com o teu sistema límbico, tá bom? Buscar ir com mais calma, buscar se acolher mais, sabe? Buscar fazer coisas que te preencham, né? Evitar viagens, porque aqui eu vejo um campo meio de viagem, uma viagem assim de excessos de, não só de pensamento, mas excesso de querer ser visto, de querer mostrar, tem uma coisa assim, tá bom? Aqui. Isso você vai ter que regular melhor em você, tá? Senão você vai perder energia e pode se perder das coisas que você vem para fazer mesmo, tá? Se você quer falar em missão, você tem uma missão mais espiritual, entendeu? Só que você tá todo metralhado e tem questões ancestrais pra gente resgatar, colocar em ordem, para você poder respirar e realmente tocar a sua vida como tem que ser, tá? Então tem um bom trabalho a ser feito aqui, tá? De limpeza, tem que fazer tem que fazer apometria, tem que fazer resgate ancestral, dos dois lados, é trabalhoso colocar o teu campo em ordem, tá bom? Depois a gente fala de valores e tudo mais, eu não vou perder o tempo aqui falando disso. Então já vou para dentro do trabalho, falei tudo que o senhor queria? Tá, falei.
Vamos ver o que eles trazem para te ajudar, né? Eu escuto alguém falar assim, o que ele tem, sabe o que é? Um excesso de autoridade. Excesso de autoridade. Ele acha que ele vai fazer o quê? Vai mandar em mim? Vai mandar em todo mundo? Quem ele acha que ele é? Não tem nada. Vai pra onde? Fazer o quê? Fica aí com esse nariz em pé. Esse excesso de autoridade. Aí se faz de perdido, se faz de louco e daqui a pouco volta. Aí ele quer o quê? Quer que alguém diga pra ele onde é que ele quer chegar. Quem tem que saber é ele. Ele não fica querendo mandar na vida de todo mundo? Quer fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com ele? Então, agora não sabe pra onde ele vai? E você tá dizendo aí que ele tá sendo metralhado? Tá metralhado porque ele quer. Que ele é aquele que gosta de se meter onde não é chamado? Mete o bedelho, vai fazendo, vai pegando. Claro que tá todo perdido. A autoridade da própria vida não tem. E quer o quê? Mandar nos outros? Quer o quê? Se meter o quê? No território dos outros? A gente só se mete no nosso próprio território, não é? Então, parece, sei lá. Olha, não queria me meter nisso não. Não queria me meter nisso não. Mas assim, já me metendo, porque também depois sobra pra mim. Né? Sempre eu que tenho que, no final das contas, ir lá e eu que tenho que ajudar. É um menino que não escuta. Não escuta. Não sabe, coitado, fazer nada direito. Tá sempre assim, jogado, se ocupando com o que não é dele. Perde foco. Não tem foco pra nada. Quer o quê? Quer o quê? Pensar na outra também lá, que já tá longe lá. Que nada dá certo pra ele, porque falta pra ele, né? Falta ele pra ele mesmo. E pra mim, a pessoa ela só chega num lugar nenhum porque ela também não pega nada que é pra ela. Pegou nada que é pra ele. É uma forma de expressar mesmo. Dizer que aquele tá carregando coisa nada. Tá carregando só a própria vida dele. Que ele não dá direção. Então a gente tem aqui alguém que fala pra caramba, né? Colocando na pirâmide alta. É isso. Vamos limpar então. Vamos limpar, dar um banho de água crística para dar uma acalmada. A senhora fala bastante, né? Tá me parecendo a tua mãe, tá? Porque total energia de mãe aqui. Não sei se é uma mãe consciente. Ela é ela mesma aqui? É personalidade múltipla, não? Então, mas essa personalidade múltipla tá muito sobre ela. Tá? Então tua mãe não deve ter paz nenhuma, que essa mulher aqui tá falando muito. Ela fica como se ficasse assim, ó, barulho. Que não tá legal a relação de vocês, né? Você e tua mãe, não tá legal. A gente vai limpar ela, limpa o cordão dela com a mãe dele. Já faz todos os ajustes, tira estado de hipnose, auto-hipnose, tira implantes, artefatos, despolariza da memória, alinha completamente, já checa os hologramas, as vidas paralelas, e isso para Samuel também. A gente já vai pegando aqui as personalidades múltiplas que eles queiram trazer, limpa os cordões, tira hipnose, auto-hipnose, as conexões negativadas, rastreadores, limpa hologramas, vidas que sejam ressonantes, chega nas realidades paralelas e fecha os portais também. Tá? Fala assim, pergunta se ele não tem preguiça, não. Pergunta se ele não tem preguiça. Que eu observo esse garoto o dia inteiro. É o dia inteiro que se perde, não sei o que é. Parece preguiça. Pergunta se é preguiça. Pergunta se é preguiça. Se ele não tá perdido dentro dele mesmo. Não tem nem o norte pra pegar. Senhora, mas assim... E a senhora tá falando muito da vida dele, né? E tá dizendo que observa ele o dia inteiro. A senhora não faz mais nada da vida, não? Porque, né? Do que você tá acusando ele, a senhora também tem. Pelo que me parece aqui. Né? A gente vai ajudar vocês, mas assim...
Quando a gente se ocupa demais para falar da outra pessoa e sabe tanto da outra pessoa assim, é porque você está fazendo a mesma coisa. Está esvaziada de você, está desfocada, né? Eu realmente vejo muita ocupação com a Bíblia, né? A Bíblia, essa coisa da fala excessiva, do pensamento que pensa que sabe o que é melhor para você. Né? E está dizendo que é você que fica se perdendo e não sabe o seu território. Então temos aqui uma questão realmente que a gente pode te ajudar, né? Por isso a gente está acessando para te ajudar não só a você enxergar isso, fazer a sua parte, né? Mas também você entender que é sobre isso que a gente está falando. Isso é num nível simples que está acontecendo aqui. É uma personalidade múltipla dela que está muito acoplada nela, assim, né? Com interferência direta no que ela fala, no que ela faz. Até a Bíblia, que a tua mãe tem uma coisa muito aqui de... Ela não é católica de rezar o terço. Rezar o terço? Essas coisas de católico, que eu também vejo aqui. Mas ela é evangélica. Mas tem católico aqui. A gente já vai tratar essas católicas aqui, que ela foi freira, tem um monte no campo dela, tem umas coisas assim bem... Que tornam a vida dela hoje aqui, ela tem dificuldade em ser mãe. Ela tem muita dificuldade em ser mãe, porque ela já está acostumada num padrão de vidas, foi onde prenderam ela, né? Prenderam ela aqui em padrões de vidas de fanatismo. Um excesso de acho que sei porque acredito. E essa galera que lê a Bíblia, que tem posição de liderança, de ajudar pessoas, acha que é melhor, que é superior às pessoas, né? Porque está ali ajudando, porque está ali fazendo, até faz com perfeição, com rigor, e está aqui, ó, enchendo o seu saco, literalmente. Tá? Isso tudo é prisão, porque ela primeiro enche o saco dela própria, entendeu? Então tá aqui, a gente está trazendo à tona uma dinâmica oculta, tá? Que está te prendendo, porque toda hora tua mãe, no inconsciente dela, ela se projeta. E você pode estar em outro país que ela vai se projetar, até você voltar para casa dela. E vai ficar essa encheção de saco, porque ela não sabe ser mãe. Para ela, é como se fosse igreja, tudo. Ela sabe que é melhor no templo dela, é o melhor do jeito dela, o melhor. Ela é como se fosse uma igreja, entendeu? E ela quer te doutrinar. Ela pode até ter desistido de falar em alguns momentos, mas aqui ela está muito falante. Ela está muito sabidona. Entendeu? E fica te botando para baixo. Então, num mecanismo oculto agora sendo revelado, você já vai poder respirar melhor. Porra, isso aí estava sobre mim. Essa chatice toda, que é bem pesada, a igreja é muito pesado, né? Quem vai para a igreja mesmo, beato, fica pesada a vida. Então esse peso está sobre você. É uma dinâmica oculta. Então você, aqui, só por essa dinâmica com mãe, eu já vejo você muito abafado. Você é um rapaz que quer muitas coisas. Você tem muita vida, entende? Mas você acaba ficando num plano muito que não pega a coisa não acontece. Porque você está querendo ir para um lugar e a tua mãe está te puxando para um lugar que é dela. Isso a gente está cortando agora, tá? Através de vidas passadas, tá bom? A gente está tratando, alinhando todas as vidas que tem a ver com esse padrão aqui. É isso que a gente pode fazer por você hoje, tá? Não vai terminar agora, tá? A gente vai continuar. Ou seja, a sua mãe é uma obsessora encarnada. Mas entenda o que é um obsessor encarnado. Personalidades múltiplas projetadas e todo o esquema obsessivo que fica atrelado, né? Porque aí entra o esquema de hipnose, auto-hipnose, artefatos, não sei o que, aquilo que você está estudando, que está chegando para você, tá? E essa chatice toda, essa obsessão que vem da tua mãe, a gente está tratando boa parte dela, tá? O seu pai já é mais complicado. Sua mãe é complicada também, mas o teu pai envolve magia negra. Aí, a magia negra, a gente já meteu a mão hoje? Já.
Ele está dizendo que a gente já meteu a mão também, porque não é só hoje, né? A gente já está com o teu trabalho agendado há alguns dias. Nesses dias eles trabalham. Então eles estão me dizendo aqui que já desmancharam uma boa parte, Senhor. Uma boa parte. O restante tem que ser dentro de um trabalho. Tá. A gente vai entrar na tua parte de pai para ver se vem alguma coisa aqui, tá? Para te ajudar. Tem a tua mãe briga com teu pai aqui, ó. Eu escuto alguém falando assim, eu acho que é ele. Eu tenho que ser muito iluminado. Não, eu sou iluminado, eu me acho iluminado. Mas ela, nem tanto. Parece que a função dela é apagar as pessoas. Eu não. Eu sou luz. Eu sou luz. Só que assim, o mecanismo oculto que eu tô vendo aqui é que os dois estão muito iludidos sobre eles mesmos. E sobre a função deles. Porque o teu pai, com essa mentalidade muito iluminada, ele tem um ego exacerbado aqui, tá? Ele quis muito, muito ambicioso, muito ambicioso. Muito ambicioso. Eu vou, eu quero, eu faço, consigo, vou, aconteço, faço, eu não. Ninguém no mundo é menor do que eu. Não. Eu não sou menor que ninguém. Ninguém no mundo é maior do que eu. Tem uma energia estranha, certo? Ele está lutando com essa ideia. Tem alguém puxando ele. Alguém puxa ele muito para baixo. A gente pode mexer nisso? Não. A gente só está te denunciando isso, tá? O efeito dessas obsessões atrás do teu pai, que são ancestrais, envolvem contratos, prisões, etc., que a gente teria que mexer de uma maneira mais forte. Aqui eles estão mostrando assim, para que você entenda. Teu pai quer ser grande demais. Parece que ele está morto, mas ele está bem? Tá, mas a gente precisa mostrar, certo? Tá. A gente mexeu já, mas é preciso que você saiba essa dinâmica aqui. Existe algo que puxa a ancestralidade paterna para baixo, no sentido de a brecha do ego é se achar muito ou querer muito, muito. E aí tem um esquema disfuncional aqui que é se achar pouco, muito pouco lá embaixo. Então a gente tem esses ups and downs de autoestima. Isso tudo é controlado por implantes, por personalidades múltiplas manipuladas, por prisões. Aqui tem muita prisão magística, tá? Então, assim, por mais que a gente já tenha ajudado teu pai, porque aqui eles disseram que a gente já ajudou teu pai, seja ele vivo ou morto, ele tá aqui, essa parte, eu não sei, ele aparece aqui a energia de desencarnado. Como você não me deu essa informação, e isso às vezes a informação vem meio torta, que eu tenho que juntar as peças junto com você, e se ele não tiver desencarnado aqui, ele tá, algum lugar dele foi resgatado, já, tá? Para te ajudar. O que a gente pôde fazer nele para te ajudar, a gente fez. Eles falam em resgate, tá? Eles falam para mim como se tivesse desencarnado, a gente tivesse feito o resgate real. Agora, aquele bando de coisa que está ativado aqui, a gente não tem como mexer agora. Certo, senhor? É isso? Certo. Mas de colocar ele bem, ele já vai começar a te ajudar. Ele começando a te ajudar, a gente já tem um bom caminho, tá bom? Porque aí ele mesmo já vai começar a correr atrás de resolver, tá? Mas ele não tem condições não, tá? Ainda não. A tua mãe tá presa. Assim, essa prisão da tua mãe, a gente não tem como soltar também.
O que a gente vai ter que fazer é fazer o ajuste dos ancestrais, os ancestrais começando a tomar força, a gente já começa a mexer melhor. E a gente mexe no banco de dados da árvore toda, entendeu? E aí vai fazendo os ajustes para soltar você, porque ninguém para trás conseguiu. Não sei se você já reparou isso, porque às vezes a gente está numa ilusão do que é a nossa família, né? Às vezes a gente ainda está nessas brigas de pertencimento, coisas assim, dogmas, prisões de convívio, que a gente não vê. Às vezes a gente até fantasia, a gente escuta muita coisa que é mentira. A tua família ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu chegar em lugar nenhum. Do que era para ter sido feito, ninguém fez. Eles dizem que teve uma que quase conseguiu. Ela é uma jovenzinha. Ela tá jovenzinha ainda? Eu vejo ela jovenzinha, mas é porque eu tenho 43. Ela deve ter seus 20 e poucos. Quase 30, né, senhor? Essa jovem eu vejo aqui. Da tua família, é da mãe, né? Da tua família materna. Tem uma jovem, energia de irmã, entre 20 e 30 anos. Ela tá querendo, sabe? Ela tá querendo também. Então, ela tem chance também, tá? O restante ninguém conseguiu. Ninguém. Então, esse trabalho que eles estão propondo a gente fazer, essa questão do pai a gente já tratou, senhor? Eu já posso fechar? A da mãe também já foi? Aqui a gente já tratou ele? Já dá para encerrar? Ok. Então, essa questão de fazer um trabalho de mês e meio vai chegar em todo mundo. Encarnados, desencarnados, tanto faz. Porque a gente vai ajudar a tua rede toda para liberar você. Minimamente. Você precisa ter os teus ancestrais. Porque do jeito que tá, realmente você vai bater na... Você vai e não vai dar certo. Aí, hora você vai se encher de empolgação, hora você vai se botar lá para baixo. E aí vai ter essa dinâmica de fanatismo, de tendência a dogma, de tendência a estruturação rígida, que também vai exigir de você coisas que você não tem para dar, cara. E não precisa. Sabe? Tem que ter libertação dessas vozes dessa galera. Então, é um trabalho que ele acontece, obviamente, mais em desdobramento, mas aqui você vai receber ao longo do trabalho informação sobre você, informação sobre as coisas que vão acontecendo, vão chegando para mim, vão chegando para você ter um melhor aproveitamento de qualquer coisa e parar de atrair porcaria, armadilha. Entendeu? Ele já está iniciado em Fá, né? Já. Pode ter assentamento e pêndulo. Ótimo. Já compra as coisas, quando as coisas chegarem, você me avisa que a gente já faz a ativação desse assentamento, pêndulo, e você já vai começar a ser guiado de uma maneira mais forte. Tá? A partir desse assentamento feito, a conexão já está no teu ori. Então você precisa agora se informar sobre Ifá, fazer suas investigações dentro do YouTube do Baba King e do YouTube Casa da Boa Sorte. São os dois lugares que eu indico, mas claro, fique à vontade para fazer suas pesquisas. Só espera para abrir muito leque depois que você tiver seu assentamento e o seu pêndulo, porque aí você mesmo vai saber o que é armadilha ou não. A ideia é essa, você vai começar a ter autonomia e vai saber onde é melhor ir e onde é melhor não ir. Só disso, cara, já vai ser maravilhoso. E aí você vai poder ficar comigo lá na minha lista de transmissão, porque aí eu vou dar uma atenção maior para quem está lá. Quem está fora, eu não tenho condições de dar conta. Tá? E nem dentro do conta, assim, de ficar como se fosse um trabalho pago. Não, não é. Eu tô ali, a gente é parceiro e você vai começar a meter a mão na massa. Tá? Então a ideia é autonomia, não dependência. Mas eu entendo que você precisa estudar, precisa conhecer para poder se abrir. E aqui eu vejo a estrutura dogmática que você tem. Então, pode ser que você precise de um tempo e respeitar o seu tempo, tá? Nas coisas. Vai estudando, né? Quando você se sentir pronto, você fala para mim que eu te coloco na lista, tá? Porque eu não quero ninguém muito dependente lá dentro. Tem que ser um pessoal que já está mais andando, tá? Se você não está tão andando, não se sente tão assim pronto para trabalhar, você vai respeitar o seu tempo, vai fazendo as coisas e vai sentindo. E depois, com calma, você entra. Eu até te ajudo nesse processo de estar pronto. Eu te aviso, agora sim, acho que dá para você entrar, tá?
Porque realmente a energia que está aqui de pai e mãe vai atrapalhar muito o teu movimento de autonomia. Tá? Então, primeiro, faz teu assentamento, faz as tuas pesquisas de Ifá, daqui a um mês e tal. Principalmente se você conseguir fazer esse trabalho de 1 mês e meio, eu já te deixo pronto, você não vai estar mais tão engatinhando, você já vai estar mais acelerado no processo. Se você não conseguir fazer o trabalho de 1 mês e meio, você vai precisar de 1 mês aí sozinho, pesquisa, não sei o que, assiste meus vídeos e vai fazendo para você poder entrar. Tá? Ok, então vou fechar aqui. Então vamos estabelecer a conexão com o Sol Central, vamos encaminhar as energias densas, os resíduos do trabalho. Vamos aplicar em nós no ambiente interno da pirâmide de vento solar. Vou tirar uma cartinha para você aqui também. Peraí. A escolha. Olha que coisa, né? Uma carta que literalmente fala de 2 opções. Aqui ele coloca como sendo mulheres, né? Mas pode não ser mulheres, pode ser escolha que você tem que fazer entre uma vida e outra, né? Uma encruzilhada, uma coisa assim, né? Para que você possa começar a florescer, vai ter que abandonar uma coisa para ir para outra. Então depois eu te mando a mensagem da carta para você ter sua própria reflexão. Então vamos passar água crística para harmonizar, purificar e elevar. Vamos retirar o Samuel da pirâmide, a gente faz uma pirâmide para ele e fortalece aqui, tá bom? Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Faz a varredura. Eleva a frequência. E faz o elevador do umbral para o manto esmeralda. Vamos encaminhar os obsessores por Mãe Maria e Arcanjo Miguel. Aplicar nos nossos chakras coronários o violeta com energia crística, no cardíaco verde rosa e no asno branco cintilante. Projeto nas nossas cabeças Onchohan, Taifumirei e Avit, no cardíaco Yamion, no cardíaco no plexo Seirekihan e Salatiel, no plexo Haluhan e Zotan, na virilha, no joelho e nos pés Ramyam e Daikomio, na planta dos pés Ongai, Onmapocha, Onklaunesh, nos chakras Meltrix, Menshui, Metiscahan, Daikomio, Maria e Yeshe, na nuca e no cóccix Ki e Kido, na coluna Lianso, Lianto, Daikomio, aplicando On e Zon, no cardíaco dorsal na nuca Mantantar, Lemut, Vantil, Yotohan, Haluhan e Zotan, e ativando Katidan, Lantizadek, Luangohan, Suryan e Urishi. Onchohan, Haku, Superlumina, Onchohan, Yasu, Taifumirekur, On Yavit com Gate, On Miguel On Gabriel, Daikohan Elite Lameton, Harmony Araxes, Atrix, Arkel e Yavit associado com Metisca Yankin, Sachel e Amaposh com Amivak. Vamos então fechar completamente a conexão com o campo do Samuel e vamos reacoplar todos os corpos em segurança. Axé, querido.